aí, meu povo? A live aleatória de hoje saindo um pouquinho mais tarde, que o dia aqui hoje foi cheio de trabalho, cheio de conteúdo. Mas tô aqui para responder uma pergunta que muita gente se faz. Perdoar por quê, né? Por que eu tenho que perdoar quem me machucou? Por que sou eu que tenho que perdoar, né? Porque que a pessoa nem sabe, às vezes, a pessoa nunca veio, nunca me pediu perdão e eu tenho que perdoar. Por que eu tenho que perdoar? E vou responder essa pergunta talvez de uma forma que você nunca tenha ouvido, né? Perdoar é uma questão de amor próprio, né? A gente não perdoa porque a gente ama o outro. A gente perdoa porque a gente se ama. Nossa, que loucura, eu nunca ouvi isso. Eu também nunca tinha ouvido até que ouvi o meu pastor uma vez falar sobre isso. O perdão, ele envolve amor próprio, ele envolve um desejo de se fazer bem, um desejo da gente realmente parar de carregar defunto nas costas, sabe? No processo, quando a gente está num processo de enneagrama, quando a gente está num processo de amadurecimento, de evolução, uma das etapas deste processo é esse scanner profundo, né? Como se fosse uma ressonância magnética. E quando a gente começa a perceber, né? Você tá ali no teu processo, começa a perceber coisas que te machucaram, faz parte todo esse processo para se libertar da dinâmica do ego. A gente passa por esse período de ressonância, né? De quando a gente vai começar a cavucar profundo nas feridas da alma, naquilo que a gente mais teme, na verdade, sabe? E muitas vezes, essas feridas envolvem perdão. Não só ao outro, muitas vezes é ferida perdão ao outro, a Deus e o pior de todos, a você mesmo, né? Então, ou você vai ter que perdoar alguém que te feriu, ou você vai perdoar Deus, porque tem muita gente que se percebe questionando e brigando com Deus, e tá tudo bem, né? Eu já falei isso, falei na aula, na live de domingo sobre presença. Eu falei sobre isso, não tem problema questionar, Deus não fica em crise com os nossos questionamentos. Mas tem pessoas que têm uma raiva contida contra Deus e vai chegar uma hora que você precisa se perdoar. E vai perdoar Deus, né? E isso faz parte do processo também. E o pior perdão, a pior coisa, né, que é perdoar a si mesmo, aceitar que é desse jeito, faz parte da caminhada, faz parte desse constante amadurecimento que a gente aprende com a lei dos 7, né? Então, por que perdoar? Quando a gente perdoa, a gente demonstra amor próprio, a gente demonstra que realmente eu não quero mais carregar essas coisas, eu não quero mais carregar essas sombras, eu não quero mais carregar esses traumas, tá? Então, perdoar por quê? Né? Por que eu tenho que perdoar quem me fez mal? Né? Uma coisa muito que a gente precisa ter muito claro na nossa vida é que a gente entende errado esse conceito de perdão, né? Perdoar não é esquecer, tá? Muita gente acha que perdoar é esquecer o que a pessoa te fez. O perdão, na verdade, é como uma cicatriz, tá? Eu não tenho nenhuma cicatriz visível aqui. Eu tenho uma cicatriz grandona aqui na orelha, mas eu acho que não dá pra ver. Quando eu era pequena, acho que não dá pra ver, né? Tem uma cicatriz de fora a fora na minha orelha, que quando eu caí, eu era pequena, eu caí da bicicleta. E infância raiz, né? Quando eu era pequena eu caí e cortei a orelha de fora a fora, ela ficou pendurada assim. Então, toda vez que eu olho para essa cicatriz, eu sei que ela tá aqui. E ela não dói, só que ela não dói mais. E eu nunca vou esquecer de como eu fiz essa cicatriz, né? Eu lembro nitidamente de como foi o dia que eu caí, o que eu senti, como é que foi quando eu fui pro hospital.
Eu lembro da cirurgia, eu lembro do medo que eu senti quando me tiraram da minha mãe, eu fui para a mesa de cirurgia, eu lembro disso tudo. Só que a cicatriz não dói mais, ela é só uma história para contar. O perdão é a mesma coisa, ele é como uma cicatriz que não dói mais. Não quer dizer que porque você perdoou a pessoa, você precisa esquecer do que aconteceu. Esquece esse conceito de que perdão é esquecer. Perdão não é esquecer, é lembrar sem dor, ok? A segunda coisa é que a gente tem que lembrar que perdão não é confiar. De novo, você perdoou, então tá tudo bem, eu volto a ter a mesma confiança, o mesmo relacionamento com você. Não é assim que funciona, né? O fato de você perdoar a pessoa, você liberou aquilo do seu coração, mas não quer dizer... Nossa, tá acabando minha bateria. Não quer dizer que você tem que caminhar, continuar caminhando com a pessoa. Mas você simplesmente se libertou daquele trauma, você se libertou daquele peso, tá? Então isso também faz parte dessa ressonância aí que a gente tem que fazer, né? Dessa constante análise, desse constante... Por que eu me comporto dessa maneira, sabe? O que tem por trás desse comportamento? Quem eu preciso perdoar? O que eu preciso perdoar, né? E esse processo muitas vezes é dolorido, porque a pessoa, ela não... Muitas vezes você vai ter que perdoar sem a pessoa nunca ter te pedido perdão. E isso, assim, é uma das coisas mais complicadas. O perdão, outra coisa que você deve guardar, o perdão é unilateral. Você pode perdoar a pessoa sem ela nunca ter vindo pedir perdão para você. Como eu disse, você não vai esquecer, você não vai confiar, você não precisa esquecer, você não precisa confiar novamente na pessoa, caminhar com ela, mas você vai lembrar sem dor, você vai deixar, né? Parar de carregar esse peso, tá? Então, por que eu tenho que perdoar? Por você mesmo. Por você mesmo, para você se libertar dessas coisas. É para você ter vida novamente. A gente, às vezes, a pessoa... Já viu aquelas pessoas que falam assim, não leva o desaforo para casa, isso aí não vai ficar assim, não. E não sei o quê. E a pessoa come com o outro, dorme com o outro, acorda com o outro. Tudo que ela faz, ela tá fazendo com aquele defunto, tá carregando aquele defunto com ela, né? Tudo que ela faz, ela lembra. E vocês sabem, né? Existem tipos que têm esses vícios emocionais de ressentimento, de amargura. E nessa hora eu tô te falando, desapega, né? Isso é um dos princípios, é um dos mandamentos para você, do seu desenvolvimento pessoal, é esse desapego, sabe? Você não precisa ser assim. Como a gente fala sempre, né? Não precisa ser assim. Você não precisa carregar isso. É lógico, se a confiança vai ser restaurada, se a amizade vai ser restaurada, se o casamento vai ser restaurado, é outra coisa. O perdão não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Mesmo que a pessoa nunca venha te pedir perdão, você pode perdoar mesmo assim. É simplesmente desapegar, deixar aí, sabe? Eu vou lembrar dessa história por muitos anos, talvez. Mas ela não vai mais doer, vai ser igual a cicatriz que não dói mais. E viver sem peso, viver sem amargura, sem vitimismo, né? Porque quando você começa, principalmente nesse processo aí, né, da ressonância, dessa análise interna que a gente faz, você começa a lidar com traumas muito antigos, né? E nesses momentos assim, muitas vezes a pessoa nem vai saber que te machucou. Ela nem vai lembrar. Mas você vai usar isso como vítima. Tem muitas pessoas que usam disso como vítima. Eu sou culpa do meu passado, eu sou culpa do meu pai, a minha mãe fez isso comigo, meu pai fez aquilo, porque aquela professora da escola, porque aquele moço da padaria disse aquilo, não sei o quê. Então você carrega, pensa agora aí que você faz uma análise profunda, faz uma ressonância aí e pensa quantas pessoas você carrega na sua vida. Eu conheço pessoalmente pessoas que guardam memórias de décadas, de décadas. Imagina como isso está apodrecendo a alma. Imagina o quanto isso está apodrecendo a alma delas. Uma vez, com uma pessoa que eu não vou citar,
Tava conversando com essa pessoa próxima, íntima, e por acaso a gente tava falando de alguma coisa, ela falou assim, peraí, deixa eu ver aqui. Aí foi lá e achou no WhatsApp uma mensagem de 2010, sei lá, 2015. Falei, você tem conversas de WhatsApp salvas desde 2015? Aí essa pessoa falou, tenho. Falei, então eu te desafio agora a apagar essas mensagens. Não, mas eu tenho que ter isso aqui, vai que eu preciso provar alguma coisa pra alguém. Eu falei, você tá carregando defunto, desapega, né? Joga fora isso. Por que tem que guardar? Por que tem que ter algo pra provar, pra se vingar? E eu lembro até de um episódio de Black Mirror. Eu não sei se vocês já assistiram essa série da Netflix. É uma série, são episódios antológica que chama, né? São episódios que não tem ligação um com o outro. Você pode assistir um só e não tem problema. Mas é uma série que tem várias críticas sociais. E um dos episódios, como ela é uma série bem modernista, assim, né? Fala futurista, né? Não é modernista, futurista. Tem um episódio que os casais, eles têm. Os casais não, as pessoas têm um chip que junta a visão com o cérebro. E dentro do cérebro tem um chip que processa todas as memórias. Então, fica gravado ali no chip, né? A gravação do que a pessoa viu e ouviu. Então, assim, por exemplo, o casal tá discutindo. Aí ele fala, você disse aquilo. Ela falou, não disse não. Disse sim. Ah, então pega a gravação. Aí eles acessam a gravação num botãozinho assim. Aí joga na tela e fala aqui, ó, você disse sim. E aí eu falei, gente, isso é o avanço. E é, assim, tecnologicamente talvez possível, né? Mas disso, assim, da pessoa guardar esses defuntos, sabe? Eu vou guardar essa memória aqui, porque vai que um dia eu tenho uma discussão com a minha esposa, com meu marido, com meu amigo, eu vou jogar isso na cara dele. Então aí eu desafiei essa pessoa, eu falei, joga fora. Eu duvido que você faça uma limpa no seu WhatsApp, que você faça uma limpa no seu Instagram, no seu Facebook, jogue fora tudo que você tenha como prova de alguma outra pessoa. Esse é o maior desapego que você pode fazer. E aí a pessoa fez, né? Eu falei, sente o frescor da liberdade de não ter que guardar mais nada, né? De não ter que provar mais nada pra ninguém. Esquece, desapega, perdoa, sabe? E, mais uma vez eu digo, tem a ver com amor próprio, tem a ver com o que você quer carregar, né? O que você quer carregar? Você quer ficar carregando esse monte de gente pra cama junto com você, pro banho junto com você, pra refeição junto com você? Quando a gente fala sobre passado, presente e futuro, né? Muitas pessoas, isso tem a ver também com os tipos, tá? Com os estilos de personalidade. Existem pessoas que vivem muito no futuro, né? Constantemente ansiando, constantemente planejando o que está por vir. Mas existem muitas pessoas que vivem presas no passado. Como o meu pastor diz, o passado é igual uma corda elástica. Ele fica te impedindo de seguir em frente, mas vai chegar uma hora que você vai perder a força, essa corda vai te puxar para trás, né? Então, desapega dessa mochila pesada, dessa corda elástica, seja lá a metáfora que você queira fazer com o passado, né? A gente não precisa carregar esses cadáveres. A gente não precisa viver com o que passou. O que passou, passou. E o que vem por aí depende muito do que você está fazendo agora. Então, no que você quer se tornar? Uma vítima constante do sistema? Uma vítima constante do seu passado? Uma vítima constante do que foi feito a você? Ou você vai ser protagonista, vai assumir o seu lugar de protagonista na sua história, né? Você não é elenco secundário da sua história, você é o protagonista. Então você quer ser o elenco secundário da história de alguém? Eu sou assim porque meu pai, eu sou assim porque minha mãe, eu sou assim porque o Bolsonaro, eu sou assim porque qualquer coisa, ou você vai assumir seu papel. Esta é a minha história, meu nome é Carla Machado e isso aqui é a minha história. A minha história, eu sou protagonista e a partir do que me fizeram, eu vou fazer algo novo. Então, perdão, mais uma vez, tem a ver com protagonismo. Tem a ver com você. Então, por que perdoar? Por que perdoar quem me machucou?
porque você se ama. Porque eu me amo. Porque eu me amo, eu quero mudar meu futuro. Sem ter que ficar, vivendo lá no passado, né? Por que eu vou ficar carregando essas pessoas comigo? Elas não fazem parte da minha história. Por que eu vou ficar carregando as histórias dos outros? Tá me impedindo de viver a minha mesmo. E quando a gente entende isso nesse processo, né? Por isso que é um processo longo, é um processo delicado. A gente está constantemente analisando, né? Pegando essas histórias e ressignificando e analisando outras e vendo trauma e revivendo algumas coisas. Por isso que é um processo de reabilitação constante. É como se fosse... A gente é viciado. Eu falo sempre que a gente é viciado nas nossas próprias dinâmicas. Cada um com a sua personalidade, cada um com as suas lutas, com os seus medos e desejos, com a sua paixão, com a sua virtude. Mas cada um é viciado. Nós estamos embriagados, né? Estamos viciados no nosso jeito de ser. Ah, mas eu sou assim, eu não vou mudar. Quem disse? Talvez porque seja a hora de você abandonar essas coisas do passado. Talvez seja a hora de parar de se preocupar com o futuro. Talvez seja a hora de simplesmente viver o agora, desapegar, deixar ir. E esse é o desafio que eu quero fazer hoje com essa live. Perdoe, né? Busca aí na sua mente quem te fez mal, né? Busca aí na sua história, porque lógico, nossa história é feita de outras histórias, mas busca essas pessoas que você está deixando como protagonista e coloca elas coadjuvante. O protagonista é você, né? Perdoa, lembra do que eu disse, não é esquecer e não é andar junto, mas voltar a confiar. Não, perdoar é lembrar sem dor. Perdoar é amar a si mesmo. Perdoar é ser protagonista da própria história. Ok? Muito bom estar aqui de novo. Hoje, às 19 horas, né? Daqui a pouquinho, eu volto pra gente falar sobre a desintegração do tipo 2, né? Se você tá vendo essa live depois esse vídeo aqui, depois da live das 7 horas, né? Hoje é dia... Que dia é hoje, gente? Hoje é dia 10 de março. Se você tá vendo isso no feed depois do dia 10 de março, essas lives que eu faço toda terça-feira às 7 horas, elas ficam disponíveis por 24 horas. Então você tem 24 horas para assistir sem custo, gratuitamente, essas lives. Depois disso, elas vão para a comunidade, né, para o Enea Club, para a comunidade Eneagrama Fácil. O que é essa comunidade? É o nosso lugar de reabilitação. É o lugar onde os egóicos anônimos se reúnem para compartilhar essas dores, para compartilhar essas vitórias e para tratar desses traumas, tá? É um processo constante de autoexame, de identificação desses traumas, de muito perdão, de quedas e recomeços, e tá tudo bem. Se você quer fazer parte, pode me chamar no direct ou pode clicar no link que tá na bio. Você será muito bem-vindo no meio dessa comunidade cheia de gente viciada no ego, mas que tá muito disposta a crescer e a se desenvolver. Vejo vocês daqui a pouco, 7 horas. Até mais tarde, gente.